Olá, gente! Estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre a história das políticas de saúde no Brasil. E dessa vez, o nosso período é um período bastante importante, é um período que vale a pena vocês pegarem um livro, pegarem um material e fazer uma leitura um pouco mais profunda, já que esse período ele vai registrar e marcar o surgimento da Previdência Social no Brasil e, a partir disso, a instituição aí de um primeiro modelo, né, de sistema de saúde. Então, esse período ele é chamado na história, ele é marcado como o período da República Velha. E é um período que ele vai de 1889 a 1930. Só lembrando que essas datas, esses marcos, eles são os marcos do estudo da história. E que ao estudar a história das políticas de saúde, a gente vai considerando cada uma dessas fases, analisando mais na perspectiva da saúde. Então, começando pelo quadro sanitário. A gente viu no período anterior que as doenças que prevaleciam eram as doenças transmissíveis, as doenças epidêmicas, as doenças pestilenciais. Então, nessa fase da República Velha, a gente continua com esse perfil epidemiológico, mas dando ênfase principalmente para as grandes epidemias que aconteceram, afetando principalmente o Rio de Janeiro, que era o centro aí do desenvolvimento do país. A gente vai ter a febre amarela, a varíola e a peste. Então, a gente vai ver nas ações de saúde que várias tentativas aí foram feitas para controlar essa situação sanitária, para controlar essas epidemias. Então, na perspectiva do quadro sanitário, a gente vai ter essas três doenças aí importantes, mas as outras, a sífilis, a tuberculose, a hanseníase, elas continuavam também existindo. Então, no contexto político e social, o que é que a gente tem no Brasil nesse período da República Velha? A gente vai ter aí um modelo de economia, um modelo agrário exportador, a gente vai ter o domínio das oligarquias, a gente vai ter um Estado oligárquico. Essas oligarquias, elas controlavam principalmente, elas se situavam em estados aí que eram considerados os estados mais produtores, onde o café predominava. Então, a gente vai ter o São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, como as principais detentores aí da economia, e a gente vai ter uma administração pública marcada aí pelo clientelismo, né? Então, todo o desenvolvimento do país, o investimento que é feito, ele vai se concentrar principalmente nessas três regiões. E a gente vai ver os reflexos disso em todo o desenvolvimento da história, inclusive nos dias atuais. Então, nesse cenário político-econômico, a gente tem esse modelo de economia agrário exportador, concentrando-se aí principalmente na exportação do café, a gente vai ter do leite também, a gente vai ter da carne também, mas uma economia bem aí cafeeira. Só que nessa fase a gente vai ter o início, né, a instituição do modo de produção capitalista. Então, a gente vai ter a criação das primeiras indústrias, principalmente no estado de São Paulo. Então, a gente vai ter aí o surgimento da classe operária nesse período. E isso vai ser importante porque isso vai influenciar toda a parte aí da nossa história da saúde. Então, com o desenvolvimento, a gente vai ter uma urbanização crescente, a gente vai ter imigrantes sendo trazidos para o país para trabalhar nessas indústrias. Então, a mão de obra que existia no país ainda de indígenas e dos próprios escravos era uma mão de obra que não interessava, porque na visão deles não seriam pessoas capazes de administrar, de controlar as máquinas. E em relação aos indígenas, que eram vistos aí como os selvagens, eles não iam ter capacidade de aprender e operar essas máquinas. Então, a gente vai ter vários imigrantes aí, principalmente italianos e portugueses. Então, eles são trazidos para trabalhar nessa indústria,
né, nesse crescimento, nessa aceleração que começa a acontecer no país. Então, sempre analisando, né, a dica que eu dou sempre quando a gente vai analisar esse contexto político e econômico, é porque tudo isso vai influenciar na saúde. Então, essa população de imigrantes, ela chega e ela começa a identificar que as condições de trabalho, que os direitos trabalhistas, eles estão muito aquém daquilo que eles esperavam e desejavam. A gente olhando para a Europa, de onde essas pessoas vieram, a gente vai ver o quê? Que lá eles já tinham, né, toda uma ideia de um socialismo iniciando, toda a ideia, né, do que eram direitos políticos, do que eram direitos civis, e essas pessoas, né, vindas desses lugares e trazendo essa concepção, eles começam a fazer greves. Então essas greves, elas começam a existir desde a vinda desses povos e eles pediam por direitos, melhores condições de trabalho, melhor remuneração, né, a eliminação do trabalho infantil que existia, não que as mulheres elas não trabalhassem à noite. Então essa população era principalmente de imigrantes, mas a gente também tinha nativos, né, brasileiros de classes sociais, né, de classe econômica mais pobre. Então eles começam a se reunir e a reivindicar por esses direitos, dos quais esses direitos são também direitos previdenciários e direitos com assistência à saúde. Então várias greves são feitas. Em 1917 a gente vai ter a greve aí que foi mais importante, sucedida de outra greve em 1919. Então nesse movimento grevista, eles começam a partir disso a ter apoio, né, de alguns deputados. E aí finalmente em 1923, por toda a ameaça que esses episódios de greve, né, que essas ameaças a esse modelo capitalista que ele começa a se instituir e também por ameaça a esse modelo agrário exportador que predominava, é então assinada a Lei Eloy Chaves. Essa lei assinada em 1923, no dia 24 de janeiro, pelo deputado que então deu nome a essa lei. O que é que essa lei cria? Então, a Lei Eloy Chaves, ela é um marco para a previdência social no Brasil. Então, ela cria as caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs. O que são as CAPs, né? O que eram essas CAPs? Eram o quê? Um fundo de depósito lá de dinheiro, uma conta em que os empregados, os trabalhadores, depositavam e as empresas, elas também depositavam recursos. A partir do momento que esse volume ele ia crescendo, ele ia dando direito, né, de direitos pecuniários, direito de aposentadoria, incluindo aí o direito à assistência à saúde. Então, o surgimento das CAPs, que a gente vai ter nesse contexto social e econômico e que ele vai influenciar aí toda a questão da saúde. A primeira CAP criada foi a CAP dos ferroviários. Então, fica fácil vocês lembrarem, inclusive, que esse era o segmento mais importante que a gente tinha na economia, os ferroviários e os marítimos. Por quê? Porque eles faziam todo o transporte de produtos no país e também para a exportação. Então, os ferroviários em 1923 e os marítimos em 1926. Com o passar do tempo, outras CAPs elas vão sendo criadas e mais à frente a gente vai ter a instituição, né, dos institutos e não mais das caixas, mas isso no próximo período. E aí, finalmente, analisando esse período, a gente analisa as ações e políticas de saúde, então, de uma maneira mais específica, o que é que acontecia em relação às medidas que o Estado promovia para as pessoas. Então, a gente começa a ter, no início aí desse período, a gente começa a ter a organização e a instituição de um primeiro modelo de atenção à saúde, que é o modelo campanhista, o modelo sanitarista. Esse modelo ele é marcado, né, pela figura de Oswaldo Cruz. Rodrigues Alves era o presidente e ele nomeia Oswaldo Cruz, vindo dos seus estudos na Europa,
como o diretor, né, o chefe do Departamento de Saúde Pública. Então ele figurava aí, né, com o que seria hoje um ministro da Saúde. Então ele traz as ideias e a principal missão dele era controlar as epidemias que aconteciam no país, principalmente na capital, Rio de Janeiro. Qual o interesse disso? O interesse era porque essas epidemias ameaçavam o modelo econômico, o modo de produção, que eram as epidemias. Então, os produtos exportados do Brasil, eles começam a ser desacreditados por seus compradores fora, já que eram muitos ratos nas cidades, incluindo aí principalmente o Rio de Janeiro, por conta da peste, as pessoas também adoecendo e morrendo por conta da varíola, né, uma doença que ela não só era uma doença grave, mas ela deixava marcas físicas, então tinha uma questão aí, né, estigmatizante das pessoas que adoeciam, e a febre amarela por conta dos mosquitos. Então Oswaldo Cruz ele vem, e aí a principal forma de intervenção dele foi através das campanhas sanitárias, mas utilizando um modelo policialesco, brusco, né? Um modelo rude de que se era para acabar com a febre amarela, e a febre amarela ela era causada pelos mosquitos, então se precisava acabar com toda a questão de entulho dentro das moradias, né, o acúmulo de águas. Então esses inspetores sanitários, que representavam um verdadeiro exército, saíam às ruas, invadindo as casas e ameaçando a vida privada das pessoas. Dentre essas ações que Oswaldo Cruz implementou, veio então a forma de enfrentamento à varíola, que era uma doença aí marcante, uma doença que adoecia e que matava muitas pessoas. A principal forma de intervenção foi então a vacina. Essa vacinação, ela começa em 1904 como através de uma lei, sendo uma vacinação obrigatória. Essa vacinação obrigatória, ela impedia, inclusive, que as pessoas que não eram vacinadas, elas não pudessem matricular seus filhos nas escolas, elas não pudessem ter direito ao trabalho, elas não pudessem ter seus direitos de cidadania garantidos. Então, essa vacinação obrigatória, ela faz com que a população se revolte contra essa medida tão dura, e aí a gente vai ter o que ficou como um marco na história, a revolta da vacina. Então a revolta da vacina ela acontece, a gente vai ter aí na história o registro de um saldo em torno de 30 mortos por conta dessa lei que instituía a vacinação obrigatória contra a varíola. Então, mais à frente, essa vacinação ela deixa de ser obrigatória, muitas pessoas adoecem, muitas pessoas morrem por conta da varíola, e mais à frente é que as pessoas elas vão tomando consciência e elas vão realmente se vacinando de maneira espontânea, de maneira voluntária. Então, Oswaldo Cruz, mesmo com essas medidas duras, essas medidas mais rígidas, ele consegue controlar várias dessas epidemias, ele inicia o registro demográfico da população, então ele traz várias medidas e vai ter aí uma gestão bem sucedida, e marcando aí o início desse primeiro modelo de atenção à saúde no Brasil que a gente vai ter. Mais à frente, no fim desse período já, em 1920, Oswaldo Cruz sai e entra Carlos Chagas. Carlos Chagas ele vai instituir, então, um modelo mais de educação sanitária na forma de conduzir as ações de saúde e a política de saúde. Então, ele vai ter um modelo aí um pouco diferente. E o que a gente vai ter ainda de marco, né, finalizando esse período, fazendo uma comparação entre o que a gente viu, a gente vai ter a instituição das caixas de aposentadorias e pensões. Então a gente vai ter a instituição aí de um modelo de atenção à saúde, esse modelo beneficiando quem? Beneficiando quem contribuía, inicialmente os marítimos, né, ferroviários e marítimos, e a gente vai ter a instituição de medidas de saúde pública de caráter universal. Então, de um lado, as ações preventivas, elas são ações universais,
direcionadas a toda a população, e elas vêm com um poder aí de polícia e vinculados ao que mais à frente a gente vai ter como o Ministério da Justiça. De outro lado, a gente vai ter ações assistenciais, modelo que curativo, as ações de tratamento e de cura direcionadas apenas a um segmento da população, que era o segmento contribuinte, o segmento que contribuía. Então a gente vai ter a instalação nesse momento da dicotomia na saúde no Brasil. Essa dicotomia, ela representa essa divisão entre as ações preventivas e as ações curativas, onde as ações preventivas eram ações de caráter universal e as ações curativas, as ações de assistência, eram ações voltadas a apenas um segmento da sociedade. Isso vai resultar em quê? Isso vai resultar nos próximos períodos em um acúmulo de necessidades, de doenças e de agravos para a população que não era coberta, que não era beneficiada. Então, tá aí um resumo dos principais acontecimentos desse período da República Velha. Então, quem não assistiu às outras etapas, às outras fases, vocês podem lá assistir e continua aí acompanhando, que a gente vai trazer as próximas fases nos próximos vídeos. Até a próxima e bom estudo!